Bom, eu acho que em primeiro lugar, quando a gente fala de mundo digital, de mundo da comunicação, a segunda metade do século XX, a primeira metade do século XXI que nós estamos vivendo, ela fez uma promessa. A promessa de que o mundo da informação seria o melhor dos mundos possíveis e que nós, seres humanos, teríamos superado a natureza e que nós estaríamos agora tendo o único problema do ser humano seria o próprio ser humano. E no começo do século XXI, 20 anos depois desse século começar, nós temos um desafio bastante interessante, que são dois, no meu ponto de vista. O primeiro é que a natureza, de fato, não foi superada e nós estamos em meio a ela. Quando nós falamos que uma pandemia viral colocou colocou a humanidade de joelhos, nós estamos dizendo isso, nós somos seres humanos dentro de um contexto e dentro de uma realidade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que o mundo da razão e o mundo da informação, ele não é necessariamente totalmente benéfico, ele é um instrumento. E isso tem sido mostrado cada vez mais. A internet nasceu com a ideia de democracia, com a ideia de inclusão. Até poucos anos atrás se usava uma ideia bastante curiosa chamada globalização, a grande aldeia global. E o que nós temos percebido hoje é que não basta conhecer, não basta ter muita informação. O que nós precisamos hoje é de filtros. E isso é curioso porque alguns autores lá do século passado já anunciavam isso, como Castells, como Edgar Morin. Eles já anunciavam isso, que a escola do futuro é a escola que não apenas transmite conteúdos ou transmite informação, porque a informação está aí, disponível, ela está à nossa mão, mas sim uma escola que é capaz de ensinar critérios, ensinar a selecionar, ensinar habilidades, como se dizia lá na década de 70 e hoje esse discurso está voltando, ensinar competências, como se dizia também nesse período, mas ensinar modalidades de vida. Ensinar como lidar com a realidade. Diante disso, falar de conserto ou desconcerto é uma ideia bastante relativa. Por quê? Porque quando a gente fala que as coisas estão desconcertadas, significa que nós supomos uma ideia de que do que era certo, do que era consertado. E na verdade a gente tem uma realidade. E a realidade hoje, ela está posta de uma maneira tão interessante que as nossas ideias, os nossos projetos, as nossas expectativas, eles foram relativizados. Eles foram secundarizados diante de uma situação que é inesperada, uma situação inóspita, mas na qual todos nós estamos inseridos hoje. E aqui vem um ponto bastante curioso que eu acho que é importante pensar. O cenário da pandemia. Várias pessoas perguntam como será o cenário pós-pandemia. Muito provavelmente o cenário pós-pandemia será decorrente daquilo que nós estamos construindo agora. Porque não adianta pensar que a partir do momento que uma vacina for descoberta ou que o ciclo viral se completar, a nossa vida vai voltar a uma normalidade. A normalidade vai ser, hoje já se usa desse jargão, né? O novo normal. E aí se pergunta, como será a escola do futuro, o aluno do futuro, o professor do futuro, os pais do futuro? Eu tendo a pensar que a escola do futuro, os pais do futuro, os professores do futuro serão os mesmos pais, alunos e professores que estão vivendo agora. Por quê? Porque a humanidade não vai se resetar, mas ela vai aprender coisas diferentes e vai se adaptar. Tem um livro bastante curioso chamado Sapiens, que está por aí nas livrarias, que ele diz uma coisa que eu acredito muito, que é a humanidade sobreviveu não pela seleção natural, ou pela inteligência, ou pela capacidade criativa, mas sim pela capacidade de adaptabilidade. E essa adaptabilidade em conjunto, não apenas enquanto indivíduos. Alguns meses atrás nós dizíamos que um ato de solidariedade era ir para as ruas e protestar. Hoje nós estamos dizendo que um ato de solidariedade é ficar em casa. Então veja como essas coisas mudaram. Então, o que eu penso sobre a escola do futuro, sobre o professor do futuro, sobre os pais do futuro? A primeira coisa é que definitivamente a barreira entre virtual e real, e concreto ou real e virtual, como se dizia há algum tempo atrás, ela foi rompida. Hoje, o virtual é real e o real é virtual. Nós estamos hoje operando, nesse período de pandemia, totalmente dentro desse critério. Segundo, que os professores e as escolas, eles vão ter que cada vez mais entender que eles não são centros de informação, mas centros de formação, lugares onde as pessoas vão para se tornarem pessoas melhores.
Por que eu estou dizendo isso? Porque nós ainda, na educação formal, nós operamos dentro de modelos onde as escolas são pensadas como unidades de conhecimento. Então eu vou à escola para aprender alguma coisa, eu vou à universidade para aprender uma profissão, quando na verdade a informação está disponível já há muito tempo. Quantas coisas nós aprendemos por tutorial no YouTube, por exemplo. Então a escola hoje ela é um centro de troca de ideias, ela é um lugar onde as pessoas vão não para apenas aprender ou adquirir novos conhecimentos, mas aprender novos olhares, para dialogar, para criar redes de cooperação. E diante disso o professor deixa de ser o centro do saber e passa a ser um construtor de janelas, um construtor de pontes. Ele passa a ser... Eu não gosto muito da ideia do professor como facilitador, porque me parece que as coisas já são difíceis e o professor apenas faz um bem bolado mal feito. Não, eu acredito que o professor está ali para oportunizar encontros e entrar em contato com determinado conhecimento, com determinada pessoa, com determinada instituição, é promover um encontro. Então, diante disso, o educador ele tem que apontar muito mais para o significado da vida, o significado do porquê que nós vivemos assim, do porquê que nós temos determinada cultura, determinadas tradições, do que muito mais pelo conhecimento transmitido de maneira aleatória, ou o do educador que fala para si mesmo. Por outro lado, o aluno, principalmente no contexto de Brasil, onde nós temos uma educação bastante tutelada, eu acho que o aluno desses novos dias é o aluno que desenvolve a autonomia. No seguinte sentido, é o aluno que se percebe protagonista da sua própria história. Ele não precisa apenas que o professor ofereça coisas, mas ele instiga e corre atrás desse conhecimento e também instiga o educador a se aperfeiçoar cada vez mais. É uma dinâmica onde ele deixa de ser passivo e passa a ser protagonista literalmente, ele passa a ser o ator principal. Então aí a figura do aluno. No caso dos pais, eu vejo que a grande oportunidade que essa pandemia tem nos ensinado e ensinado aos pais é que os pais precisam se redescobrir como pais. E não apenas como genitores ou progenitores, mas se descobrir como núcleo familiar. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma tendência a delegar para a escola, a delegar para as instituições de educação formal a educação dos próprios filhos. E isso não é responsabilidade apenas das escolas ou apenas das instituições de educação formal. É responsabilidade dos pais redescobrirem essa figura chamada filho e redescobrirem essa figura dentro do seio familiar, independente do modelo de família com o qual nós estamos lidando ou do qual nós estamos partindo. E diante disso, o que eu percebo sobre esses novos dias, esse admirável mundo novo, usando a expressão de Hulix, pós-pandemia? É que se nós não soubermos aprender, se nós não soubermos ter a sensibilidade para deixar um pouquinho de lado os nossos projetos e olhar as oportunidades que estão ainda nascendo, ainda que muito singelas, ainda que muito precárias, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. Mas se nós olharmos esse período de pandemia, esse período de distanciamento social, esse período onde a nossa vida, em muitos casos, foi colocada em uma outra modalidade, nós vamos perceber que sim, é possível pensar coisas que nós nunca pensamos, é possível inventar coisas que nós nunca teríamos tido tempo para pensar. Basta ver, por exemplo, na história das epidemias, na história da humanidade, veja o quanto de coisas interessantes foram inventadas porque as pessoas tiveram tempo para ficar em casa no período da pandemia. Basta ver Newton. Então, diante disso, e aí eu concluo, eu vejo o seguinte: a educação do futuro, e isso pode parecer bastante um jargão, ela vai passar pela capacidade de resposta adaptativa que nós tivermos agora. Nós temos na educação formal a tendência muito forte de repetir modelos e de repetir uma frase que é bastante perigosa. A frase, mas nós sempre fizemos assim, por que a gente não vai continuar fazendo? E eu acho que o momento está nos dizendo o contrário, está nos dizendo o seguinte: nós temos novas perguntas, nós temos novos contextos e nós precisamos de novas respostas. Ainda que nós vamos partir da base que nós temos, que são as pessoas, as estruturas e a sociedade que já está montada. Então, esse é o grande contexto que eu vejo o cenário da educação. E eu não digo que os fortes sobreviverão, mas eu digo que aqueles que forem mais capazes de
resiliência, capazes de flexibilidade, capazes de sensibilidade para olhar o contexto e usar do contexto a favor de um propósito educativo que aponta para o significado da vida.